Vamos resolver aqui como contar quais são os clientes que estão exclusivos nas duas tabelas. Clientes que só têm exclusividade nas duas tabelas é boa, né? Clientes que só estão exclusivos na tabela 1, clientes que só estão exclusivos na tabela 2 e clientes que estão nas duas tabelas, tá bom? Eu tenho aqui a tabela 1 e 2, né? Essa minha tabela aqui, eu coloquei uns nomes aqui, 1 e 2, tá? E o que eu preciso fazer? Eu preciso comparar essas duas tabelas em si e saber quais são os clientes que tem na tabela 1 e quais são os clientes que tem na tabela 2, tá? Se eu tiver os mesmos campos, a forma mais fácil, no caso aqui eu tenho os mesmos campos, né, só um campo, a forma mais fácil é você juntar essas tabelas em uma mesma tabela. Então eu vou colocar aqui minha coluna cliente, eu vou diferenciar elas através de uma flag, que vai ser tabela 1, tabela 1, isso aqui vai ser a flag de tabela, e aqui vai ser a tabela 2. Tabela 2, flag de tabela 2. Vou carregar os dados. Ok, o que acontece? Agora eu posso contar aqui, por exemplo, o número de clientes que eu tenho no total. Então, KPI clientes, eu sei que eu tenho clientes repetidos. Vou dar um count aqui e vou dar um count aqui de clientes distintos. Nas duas tabelas juntas, somam 23 linhas de cliente. Se eu contar os clientes distintos, eu tenho apenas 17. Então, significa que pelo menos 6, né, se repetem nas duas tabelas. Como é que eu faço para mim contar esses clientes? Vou trazer mais um KPI aqui. Tem duas formas de você contar, tá bom? A gente pode estar utilizando a função count como um filtro de set analysis. Então vou dar um count, flag tab, né, flag de tabela, distinct. O que eu vou fazer? Quando a contagem for maior do que 1, por cliente, significa que ele existe nas duas tabelas, né? Então vou dar aqui count, aí vou colocar aqui o set analysis, cliente igual maior que 1. E no lugar desse maior que 1, eu ponho o count distinct de flag de tabela, né? Quando ele for maior que 1, cliente count distinct cliente. Beleza? Só vou contar aqui clientes distintos que apareceram em mais de uma tabela. Então vou dar um aplicar, tenho 6, tá? Essa aqui é uma forma que a gente tem de contar. A outra forma é você fazer a intersecção de conjuntos, tudo bem? Então eu vou criar aqui primeiro clientes que eu só tenho na tabela 1 e depois clientes que eu só tenho na tabela 2, tá? Então vou trazer aqui, deixa eu trazer aqui o campo tabela, flag de tabela, só para copiar o valor. Ele não trouxe como tabela, filha da mãe. Vou jogar aqui, converter para tabela. Agora sim, tabela 1, tabela 2, só para pegar o valor certinho. Então tem aqui a minha tabela 1, copiar o valor. E vou trazer os meus KPIs, tá? Então vou trazer aqui o KPI. Vou querer contar apenas os clientes que estão na tabela 1. Eu vou escrever aqui de uma forma que você vai poder utilizar a forma para intersecção de conjunto, tá? Vou dar aqui, count, distinct, cliente. E aqui na filtragem, você vai trabalhar com o campo cliente, possíveis clientes que estão presentes na tabela 1, no flag tabela. Tá bom? Ok. Encontramos os clientes que estão na tabela 1, são 11.
Vou trazer outro KPI aqui. A mesma coisa, tá? Então tem aqui os clientes da tabela 1, eu tenho os clientes que estão na tabela 2. Perfeito? Tenho 12 clientes na tabela 2, 11 clientes na tabela 1. Bateu 23, tá? E agora eu preciso saber a intersecção entre eles, né? Qual é a intersecção entre eles? Então, vou dar um Ctrl C. E vou colocar aqui, ó, a intersecção entre eles é o seguinte. Eu tenho esse grupo aqui de clientes na tabela 1. Eu vou colocar o sinal de multiplicar. Ou seja, nesse grupo de conjuntos, eu quero clientes que estão na tabela 1 e que estão na tabela 2. Vou dar um aplicar. E ó, 6 clientes. Agora a gente pode trabalhar com a exclusividade, tá? Clientes que são única e exclusivamente da tabela 1. Vou copiar aquela fórmula aqui. Então, eu quero todos os clientes que estão no conjunto da tabela 1. E se ele aparecer na tabela 2, elimina, tá? Elimina todos os clientes desse conjunto da tabela 2. Se ele está na tabela 1 e aparecer na tabela 2, elimina fora, tá bom? Se ele só existir na tabela 2, ele nem vai contar, porque ele não vai estar nesse conjunto da tabela 1. Perfeito? Então, é assim que faz a eliminação. E aqui a gente tem apenas os clientes exclusivos da tabela 1. Temos 5 clientes que são únicos e exclusivos da tabela 1. Agora, para a tabela 2, como é que faz? Igual, vou dar um Ctrl C aqui, Ctrl V aqui. Vou vir aqui na minha função e simplesmente vou inverter. Pega todo o conjunto da tabela 2 e tira para mim os clientes que aparecem na tabela 1. Ok? 6. Perfeito? Desse jeito aqui, a gente tem 5 clientes distintos na tabela 1, 6 clientes distintos na tabela 2, 11. Tá? Mais 6 que estão presentes nas duas tabelas, 17. Perfeito? Bateu certinho, pessoal. Espero ter explicado como é que funciona essa relação, tá bom? Uma dúvida que caiu essa semana. A gente continua se falando lá na sala de alunos. Desejo a todos muito sucesso. Até o próximo vídeo. Valeu!